Hoje nós vamos falar um pouco sobre Crestos e a seita dos essênios. Crestos eu mencionei já naquele vídeo anterior, né, que deu origem àquilo que Tácito e alguns historiadores chamaram de crestões, que depois a igreja fez uma adulteração lá e colocou como cristãos, para dar a entender que os historiadores estavam sim falando de Jesus, ok? Quando o futuro imperador Tito destruiu o segundo templo, em Jerusalém, no ano 70, ele arrasa com os candelabros de 7 velas. Só um detalhe aqui, eu estou usando fontes, tá, pessoal? Porque é muito difícil achar fontes específicas sobre Crestos. Então são fontes diversas que eu estou usando nesse vídeo, tá? Então Tito destruiu os candelabros, as trombetas de Jericó, destruindo também variosas fontes documentais da Palestina, ou seja, documentos escritos. Foi na queda de Jerusalém no ano 70. Aquele ano ergue-se na história como um muro de silêncio para os investigadores dos textos sagrados. Por quê? Porque muita coisa foi destruída por causa da invasão e destruição romana, ok? O documento mais antigo depois dessa data já é do ano 200, o Mishnah. Com a destruição de Jerusalém, desaparecem também descrições e muitas provas da biodiversidade de seitas judaicas que povoavam a Terra Santa antes do singular sucesso do judaísmo rabínico, do qual provém o atual, e de outra seita judaica, o cristianismo. Então muita coisa foi destruída. Só um detalhe aqui, ó, essa biodiversidade de seitas, eu já falei em outros vídeos, que é comum as pessoas acharem, né, popularmente, que no primeiro século só tinha cristãos e judeus. Na verdade tinha uma variação de seitas. Mesmo dentro do judaísmo, você vê que há referência de várias seitas. Tinha os zelotes, que eram os que queriam se rebelar com armas contra Roma. Tinha os fariseus, que eram mais rigorosos da lei. Tinha os saduceus, enfim. Tinha uma variedade de seitas e divergências, né, no primeiro século. Eu sempre recomendo às pessoas que vejam aquele filme de humor chamado A Vida de Brian, que eles fazem um humor, né, satirizando um pouco o primeiro século, tanto os judeus quanto os cristãos, mas brincando eles mostram uma verdade, que a Judéia do primeiro século tinha um fervilhão de seitas e crenças diferentes, ok? Sem ter ideia da magnitude que fazia, um certo pastor beduíno ele derrubou esse muro de silêncio que havia no primeiro século, numa tarde de 1947. Na companhia de outros pastores, parentes seus, Mohammed Ahmed al-Hamed, ele queria proteger suas cabras dos perigos do deserto, porque caía à noite sobre areias de Judá. Aí ele se aventurou a escalar uma colina, esse Mohammed, e ele prestou atenção em 2 pequenas aberturas numa rocha. Como ele não podia passar por elas, ele jogou uma pedra lá dentro. Pá! Ele ouviu o barulho de uma cerâmica quebrando. Plá! Aí ele precisava voltar ali quando ele pudesse, pois ele achou que ele podia ter um tesouro, né, alguma coisa. E tinha. O pastor descobriu a primeira das muitas grutas e vasilhas de barro onde se alojavam os manuscritos do Mar Morto, um monumental conjunto de textos escritos por volta do ano 250 a.C., mais de 1000 anos mais velho que os textos bíblicos, né, considerado mais antigo até o momento, e datavam de uma época em que a Bíblia ainda não era um texto unificado, e sim uma míriade de lendas e relatos, ou seja, ainda não tinha uma canonização, não tinha uma compilação da Bíblia, a Bíblia eram só rolos e mais rolos, né, livros e livros. E foi isso que esse Mohammed, um dia se aventurando lá numa caverna, descobriu os manuscritos do Mar Morto. Correto? Os mais recentes já haviam sido redigidos cerca de 100 anos antes do nascimento de Jesus da Bíblia. Um de cada 4 ou 5 dos 2.000 documentos encontrados correspondia a um texto bíblico. Uma maravilha para saber se as Sagradas Escrituras que tinham sobrevivido até o século XX eram fidedignas ou se cópias haviam deturpado o seu sentido ao longo dos séculos. Então isso serviu até como base, né, para uma crítica textual e ver se realmente o que chegou até nós é verdadeiro ou não. O restante era formado por hinos e salmos, textos jurídicos, referências a tesouros e alguns textos sectários que parecem descrever aquela que os pesquisadores chamaram de seita de Qumran, em alusão ao nome do lugar aonde apareceram. A única carta que aparece, embora muitas vezes reproduzida, fala de um mestre da justiça, enviado por Deus para guiar os judeus atingidos pelo cólera ao redor de 196 a.C. Contra ele ergue-se um homem de mentiras. Contra quem? Contra o mestre da justiça, que o leva a fugir com seus seguidores para Damasco. Lembra muito aquela referência de Paulo, né? Quando Paulo, segundo o Novo Testamento, ele pede cartas e autorização para perseguir os cristãos aonde? Em Damasco. Mestre da justiça, esse aqui que já é de um século antes de Cristo, quase 2 séculos, né? Acho que é por volta do ano 196. Lembra muito o que diz lá em Hebreus, né, que Jesus é o rei da justiça, né, fazendo uma alegoria com o rei de Salém, lá com Melquisedeque. Então,
É interessante, né, e curioso, né, que esses manuscritos eles trazem também um certo paralelo com o que nós temos hoje, né, no Novo Testamento. E ali essa comunidade que fugiu para Damasco, segundo esses manuscritos, eles adotaram uma nova aliança. E ali o corpo do mestre foi deixado. Eles esperavam que o mestre retornasse como Messias no fim dos dias. Então esses manuscritos mostram o quê? Que essa comunidade de Qumran, eles tinham sim um Messias, que era chamado Mestre de Justiça, tinham um suposto inimigo ou rival chamado Homem de Mentiras, e eles esperavam que o Messias deles retornasse no final dos dias. Esse relato se refere a um Messias que apareceu antes de 196 a.C. e é obra do pesquisador bíblico norte-americano Herschel Shanks, em seu apaixonante livro Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto. Alguns autores identificam essa seita como a dos essênios, a qual João Batista talvez pertenceu. E nós vamos ver isso aqui mais para frente, ok? Deixa eu falar um pouco sobre esse mestre da justiça, Crestus. Um PS aqui. Tem pouca fonte online sobre Crestus, tá? Então aqui por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, reunindo fontes diversas, porque online tem muita pouca coisa, tá? As histórias sobre o movimento esseniano são bastante vagas, por falta de sua proximidade, por não haver muitas mensagens intactas, ou seja, muita coisa foi destruída com o tempo, manuscritos foram deteriorados, alguns só de ver a luz do dia sumiu a tinta, então a gente tem muita coisa vaga, muita pouca coisa sobre isso. Logo após a descoberta dos manuscritos de Mar Morto, a comunidade em Qumran foi identificada como sendo dos essênios. Os mesmos são descritos no documento de Damasceno, que suas origens são de 390 anos, depois dos babilônicos conquistarem Jerusalém no ano 196 a.C. Ocorreu que as pessoas queriam seguir a lei de Deus de forma mais pura. E depois de 20 anos, um professor de justiça, ou aquele mestre de justiça mencionado ali em cima, ele organizou o sentido do movimento e da instituição. Aqui tem umas letrinhas menores, porque esse trecho aqui eu peguei do Wikipedia, tá? Pela falta de fontes, mas é só para situar um pouco a história. Esse movimento provavelmente pode identificar-se com o movimento chamado Hassidim, que significa piedoso, que se desenvolveu depois da rebelião dos Macabeus contra Seleucidas, né? Os quais corresponderiam ao mesmo nome dos essênios, Hassidim, que quer dizer piedoso. O movimento foi adotado e subiu contra o grupo da resistência, portanto recorreu para a terra de Damasco e juntou-se à nova aliança. Então, só para situar vocês, eles queriam, depois da revolta dos Macabeus, fazer um movimento que seguiria a Torá com mais justiça, mais pureza, e aí eles foram para Damasco, onde eles fundaram um movimento que seria uma nova aliança. Aí depois de 40 anos, parte dos homens, liderado pelo Homem das Mentiras, alguém que se infiltrou no meio deles, rompeu com o grupo. Talvez um fariseu. Será que era um fariseu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel? Bom, fica aí para uma observação curiosa. Alegando que ideias apocalípticas não cumpridas exigiam alguma sobriedade. É claro, só um PS, tá? O personagem Paulo de Tarso, ele aparece depois, tá? Já no primeiro século, tá? Mas eu só acho coincidência, né? As referências aqui dos essênios com o que a gente tem hoje, tá? Os essênios em seguida também criticaram os fariseus, o que lembra muito o que a gente vê lá no Novo Testamento, né? Quando você vê há vários momentos Jesus chamando os fariseus de fariseus hipócritas, como buscadores das suavidades, adaptado desde os comandos da Torá. Nenhum arquivo encontrado da doutrina em Qumran tem forma consistente ou abrangente, então não tem um consenso, tá? Muitas passagens nos pergaminhos vão uns contra os outros, então vocês vão ver divergência mesmo nesses pergaminhos, o que é devido à dualidade de desenvolvimento cético. O movimento essênio era principalmente apocalíptico e profético, que anunciava a chegada de um Messias, descendente de Davi e Arão, né, ou seja, um sacerdote. E ele não é um dualismo ontológico, né, onde tem forças do bem e do mal. Não, elas não são iguais no conceito essênio, ambos criados por Deus, que soberanamente rege tudo. É mais parecido com a visão judaica, né, onde Deus faz o bem e o mal. Deus também declarou de antemão que as forças do bem triunfarão. A contradição entre os essênios e outros foram expressas no mesmo Ordem Unity, onde os membros têm que seguir as ordens dadas por Deus através de Moisés e dos profetas. Todos os filhos de amor e luz e odeiam todos os filhos das trevas. Isso aqui também me lembra o que tem aqui no Novo Testamento, justamente na Epístola de João, sendo que João era do movimento joanino, né, que seguia praticamente
João Batista, ou pelo menos era próximo desse movimento, e supostamente João Batista também seria um essênio. E na sua epístola João faz uma descrição, né, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, que é parecido com a concepção essênia, onde tem os filhos da luz e os filhos das trevas. A proclamação cristã sobre a vinda de Messias teve relativa promoção, especialmente entre os essênios, que estavam aguardando ansiosamente o Messias. Alguns essênios se converteram ao cristianismo, acrescentando-se à comunidade cristã de Jerusalém, os quais em muitos aspectos imitaram a organização da comunidade dos essênios. Só um PS aqui, isso aqui é controvérsia, tá? Se realmente os essênios se juntaram ou se converteram ao cristianismo, e nós vamos ver mais à frente por que há alguma controvérsia, porque isso aqui é só uma especulação, tá? Que está aqui no Wikipedia, tá? Havia uma rivalidade, com esforços para mostrar que o direito comunitário, Jahad, é cristão e não essênio. Isso aqui também é especulação. Os cristãos e os essênios tinham mensagens peculiares, eram duas correntes de opinião judaica, onde defendiam igualmente algumas teorias de que o cristianismo seria apenas um desdobramento do essênismo, as quais revelaram-se verdadeiras, já que adoravam um Deus de nome Crestos, e este foi adaptado pela Igreja Católica para a unificação de todas as religiões absorvidas pelo então Império Romano, quando da criação do cristianismo por Constantino no ano de 325 da Era Comum. Então o que quer dizer? Alguém acredita que houve uma unificação, porque os essênios já adoravam um Deus chamado Crestos, ou um Messias chamado Crestos, e a Igreja Católica viu a coincidência fonética com o nome Cristo, e deve ter feito uma grande unificação, lá no quarto século com Constantino. Aqui é mais um trechinho daquele livro que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na tela final, onde o autor e pesquisador ele fala que a única evidência de um Jesus histórico mais próximo que nós temos é o Yeshua ben Pandira, que eu mostrei lá no primeiro vídeo, e Crestos foi citado na história secular. Ele é a pessoa que, segundo Suetônio, em Vida de 12 Césares, teria incitado os judeus a praticarem distúrbios em Roma, no período do imperador Cláudio. E esse mesmo Crestos citado por Tácito é o que os cristãos dizem que é Jesus. Mas não tem como ser. Primeiro que Jesus não incitou nenhuma rebelião. Segundo que Jesus disse para os seus apóstolos para eles não irem à aldeia de gentios nem de samaritanos. Então Jesus não mandou ninguém para Roma. Aliás, a própria presença de Pedro em Roma é um tema que eu vou fazer um vídeo mais para frente acerca disso, tá? Porque isso também é contestado. E Jesus não incitava a violência. Então esse Crestos que Suetônio, fala aqui, é o Crestos essênio. Com mais de 100 anos antes de Cristo, os essênios já praticavam muitos dos rituais do cristianismo, como a Eucaristia, que é o pão e o vinho. Já falavam de um Salvador, chamavam de Crestos. Como pode? Antes mesmo de Jesus nascer, os essênios já praticavam inúmeros rituais do cristianismo. Isso deu margem à errônea interpretação de que Jesus era um essênio, que é o que alguns pensam, e que aprendeu muito dos rituais e liturgia desses povos. Os essênios valorizavam a humildade, a vida ascética é higiene, tá pessoal? A caridade, e falavam por parábolas. Coisa que os budistas também já faziam antes mesmo dos essênios. Praticavam a cerimônia do pão e do vinho, como se fosse o sangue e o corpo do deus Crestos, tá? Eu não vou ler tudo aqui, que aqui ele vai falar um pouco de mitraísmo, mas só para vocês entenderem. Em 1923, vamos falar agora um pouco dos essênios. O húngaro Edmond Székely obteve permissão para pesquisar os arquivos secretos do Vaticano. Só uma curiosidade, quem teve uma permissão também para isso foi Tischendorf, né, que deu origem ao trabalho da crítica textual, que nós usamos muito hoje em teologia. Aí fica uma questão, né, quanta coisa será que o Vaticano não esconde, né? A Biblioteca do Vaticano acho que deve ter até evangelhos, né, inteiros, ou evangelhos que nós não temos acesso. Aí esse húngaro aqui chamado Edmond, ele estava à procura de livros que teriam influenciado São Francisco de Assis. Curioso e encantado, ele vagou pelos mais de 40 quilômetros, olha o tamanho da biblioteca, de estantes com pergaminhos e papiros milenares. Ele viu evangelhos nunca publicados e manuscritos originais de muitos santos e apóstolos, condenados a permanecer escondido para sempre, infelizmente. De todas essas raridades, uma obra especial lhe chamou a atenção. Era o Evangelho Essênio da Paz. O livro teria sido escrito pelo apóstolo João e narra passagens desconhecidas da vida de Jesus Cristo, apresentado ali como principal líder de uma seita judaica. Outra curiosidade, será que era o mesmo Jesus? Porque tinham muitos Jesus, inclusive o Cresto dos essênios também é uma possibilidade. Os essênios. Székely não perdeu tempo, ele traduziu o texto e publicou em 4 volumes.
Sentindo-se traída pelo pesquisador, a Igreja Católica excomungou ele. O reverendo inglês Gideon Ouseley, em 1880 ele achou um manuscrito chamado O Evangelho dos 12 Santos em um monastério budista lá na Índia, em outro lugar que não tem nada a ver. O texto em aramaico, olha que coincidência, mesmo estando na Índia, o texto era em aramaico. A língua que Jesus falava teria sido levado para o Oriente por essênios refugiados. Ouseley ficou eufórico e saiu espalhando que tinha descoberto o verdadeiro Novo Testamento. Ele também foi excomungado e o seu livro, aquilo que ele publicou, foi desacreditado, principalmente por cristãos, dizendo que era apenas bobagem mítica. Então, isso aí caiu no esquecimento, correto? É possível conhecer o dia a dia dos essênios a partir do legado do historiador Flávio Joséfo. Então, Flávio Joséfo também falou dos essênios. Aos 16 anos, Joséfo recebeu lições de um mestre essênio, com quem viveu durante 3 anos. Os membros da seita acordavam antes do nascer do sol, permaneciam em silêncio e faziam suas preces até o momento que o mestre dividia as tarefas entre eles de acordo com a aptidão de cada um. Trabalhavam durante 5 horas em atividades com cultivo de vegetais ou estudo das escrituras. Terminadas as tarefas, eles se banhavam em água fria e vestiam túnicas brancas. Comiam uma refeição em absoluto silêncio, só quebrado pelas orações recitadas pelo sacerdote no começo e no fim. Retirava então a túnica branca, considerada sagrada, e voltava ao trabalho até o pôr do sol. Tomavam outro banho e jantavam com a mesma cerimônia. Os essênios tinham com o solo uma relação de devoção. Joséfo, o historiador lá do primeiro século, ele conta que um dos rituais comuns dentre eles consistia em cavar um buraco de cerca de uns 30 centímetros de profundidade e um lugar isolado dentro do qual se enterrava para relaxar e meditar. Só um PS, aqui na vida de Braille eles zoam também com um ritual assim, né, que tem um velhinho que ele está lá dentro de um buraco que ele fica 30 anos sem falar com ninguém. Mas, brincadeiras à parte, tinha um ritual que era assim praticado pelos essênios, de cavar um buraco, ficar lá dentro meditando. A correta observação das regras garantia a salvação dos essênios quando chegasse o Apocalipse. Por quê? Porque, como foi falado ali em cima, era uma seita apocalíptica, que achava que o Apocalipse já estava perto e que aquela geração iria ser destruída em breve, e que seria a vitória dos puros filhos da luz contra os filhos das trevas. Que nem eu mostrei ali em cima, né? O Novo Testamento traz essa separação entre filhos da luz e das trevas. Até Jesus falou, né? Eu separarei os bodes das ovelhas, né? O joio do trigo. E Jesus também era um pregador apocalíptico que preparava aquela geração para uma coisa que iria acontecer em breve. Aqui, ó. Através de suas parábolas, que os essênios também pregavam por parábolas, ele falou, ó, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quer dizer, fiquem prontos que pode ser a qualquer momento. Eu venho como um ladrão. Então lembra muito aquilo que os essênios faziam. Daí a teoria que alguns acreditam que Jesus possa ter sido um essênio. No mundo essênio, aliás, tudo era dividido, segundo a visão maniqueísta, que tornava possível até mesmo determinar quantas porções de luz e escuridão cada um possua. Um secretário de dedos rechonchudo, coxa grossa e cheia de pelo, teria 8 porções na casa das trevas para uma de claridade. Então aqui ele se baseava até em aparência física, para determinar o tanto de luz e trevas que tinha na pessoa. No mesmo manuscrito, um outro membro obteve um placar mais favorável, porque ele tinha os olhos negros e brilhantes, voz suave, dente alinhado, dedos longos, canela lisa, e seu espírito foi condecorado com 8 partes de luz para uma de treva. Para os essênios, a beleza do corpo também era sinal de pureza espiritual. Graças a essa organização toda, Qumran produzia tudo que precisava. A dieta era vegetariana, os essênios tinham enorme respeito pela natureza, nenhum homem podia sujar-se comendo qualquer criatura viva. A regra permitia uma única exceção: eles podiam comer peixe, desde que o peixe fosse aberto vivo e tivesse o sangue retirado. As refeições eram frugais, legumes, azeitonas, figos, tâmaras e principalmente um tipo muito rústico de pão que quase não levava fermento. Eles possuíam pomares e hortos, além de bebidas essênias, que resumia-se num suco de frutas, que era chamado de vinho novo, um extrato de uva levemente fermentado. No Shabbat, no sábado, os sectários deveriam passar o dia inteiro em jejum. Os hábitos alimentares frugais e a vida metódica dos essênios garantiam uma vida saudável. Segundo José, eles viviam muito, né? Alguns até 120 anos, segundo José. A água também era canalizada para os banhos rituais, que eles tomavam 2 vezes ao dia para se redimir dos pecados e das impurezas do corpo. O que é isso aqui de tomar banho 2 vezes ao dia para se redimir do pecado? É o batismo. O ritual consistia em relatar todas as faltas e então submergir. Submergir é mergulhar na água. Essa prática influenciou o batismo e a confissão dos católicos.
Diz a historiadora Ruth Alespa, da Universidade de São Paulo. Outro ponto comum entre os essênios e o catolicismo seria a figura de João Batista, o profeta que batizou Jesus Cristo. O santo promovia batismos no Rio Jordão, e o Rio Jordão onde João Batista batizava era numa região bem próxima a Cunã, o mesmo local que foram encontrados esses manuscritos. Será coincidência? Ou será que João Batista era um essênio também? Sua postura messiânica era muito próxima à dos essênios. Há quem acredite que quando foi batizado, Jesus teria visitado o monastério e sido influenciado pela doutrina essênia, mas também há controvérsia, ok? Isso é bem improvável. Há outras relações entre os essênios e os cristãos. Existem passagens do manuscrito do Mar Morto, que foi encontrado lá em Quirã, que soam como as dos evangelhos dos cristãos. Olha que coincidência. Só que um detalhe, essas passagens que foram encontradas lá em Qurã, elas são anteriores, que nem eu mostrei ali no começo, algumas até do ano 196 a.C., mas elas são iguais às dos evangelhos, afirma James Van der Kamp, da Universidade de Notre Dame. Então aquilo que aqueles dois encontraram lá, o holandês lá, que era o evangelho dos essênios lá, e o outro que encontrou lá no monastério da Índia lá, o evangelho dos 12 da santidade, eles foram desacreditados. Mas quando você compara com José, quando foi achado os manuscritos de Qumran, você vê que eles mereciam sim algum crédito, porque eles têm muitas coisas semelhantes, ok? Traços da doutrina dos primeiros seguidores de Jesus, como por exemplo o elogio de uma vida humilde, a proibição do divórcio, a invocação a Deus como um pai, tem ressonância na fé de Qumran, ou seja, surgiram lá. É possível que essênios e cristãos tenham entrado em contrato. Isso fala aqui um cônego, um sacerdote, Celso Pedro da Silva, aqui do Monasteiro da Luz de São Paulo. Quanto a Jesus, apesar das descobertas e polêmicas levantadas por Ousley e o Cessler, aqueles que acharam aqueles dois manuscritos, não há nos manuscritos encontrados nas cavernas do Mar Morto uma única menção a ele sequer. Nenhuma. Então é muito controversa essa teoria de que Jesus possa ter sido um essênio, ou que os essênios tenham se convertido a cristãos, ou que eles tenham tido até uma certa rivalidade. É muito estranho que nenhum manuscrito menciona Jesus. Nenhum. Não tem nenhum pedacinho, um fragmentozinho, ou uma letrinha que você possa dizer, não, aqui está falando de Jesus, ou tem o nome de Jesus. Nada. Aí fica uma questão interessante, que nós estamos abordando aqui a historicidade. Será que muita coisa de Jesus não foi absorvida também aqui dessas seitas essênicas? Fica aí para reflexão, porque de Jesus não foi encontrado nada. É por isso que a maioria dos pesquisadores duvida da teoria de que Jesus tenha se aproximado dos essênios. Não existe nenhuma evidência concreta disso, diz o historiador Nahman Feibel, da USP. Para o exegeta Valmor da Silva, da Pontífice Universidade Católica de Campinas, Jesus pode ter recebido influência das mais diversas correntes do judaísmo, inclusive deles. Por quê? Porque Jesus, nós temos vários Jesus nos evangelhos. Tem um Jesus mais fariseu, que está lá falando, só de você olhar para a mulher do próximo já cometeu pecado. Tem um Jesus mais zelota, que manda os seus apóstolos comprar espadas. Tem um Jesus mais essênio, que manda batizar. Então nós temos muitos Jesuses no Novo Testamento. Então é possível que ele tenha sofrido influência de várias correntes diferentes. Segundo Joséfo, os essênios existiam em grande número em diversas cidades da Judéia. Mas algumas variações das seitas podem ter ocupado regiões ainda mais distantes, como a comunidade egípcia, lá no primeiro século, os terapeutas, que eles possuíam um modo de vida muito parecido, com a seita de Quirã, e acreditavam na mesma divisão entre luz e trevas. Também é possível que os ebionitas e nazarenos, que a gente fala muito aqui no canal, duas das primeiras seitas cristãs, sejam descendentes dos essênios. Aí fica uma questão, será que os ebionitas, que até os pais da igreja falaram que eles só tinham o evangelho lá de Mateus em hebraico, será que eles seguiam mesmo Jesus? Ou eles eram essênios que seguiam o Crestos dos essênios? Fica aí para reflexão. Aqui eu vou pular um pouco, que o vídeo já está ficando um pouco comprido, e aqui só fala de regras alimentares, tá? Mas aqui só fala que eles eram vegetarianos, não praticavam o celibato, formavam famílias, não comiam peixe, nem matavam os vegetais para comer, que eles eram vegetarianos, ecologistas ao extremo, Então eles não comiam alface, eles não podiam nem arrancar o pé do alface. Então, para finalizar aqui o vídeo, algumas dessas comunidades essênias existem de certa forma até hoje. Na região do sul do Irã e do Iraque, há cerca de 38 mil pessoas, os mandeus. Só um detalhe, esses mandeus acredita-se também que eles sejam seguidores de João Batista, que eles vêm desde lá de João Batista, e os pais da igreja falaram que os seguidores de João Batista
seguiam João Batista como o Messias e não Jesus. Isso teria originado os mandeus. Então provavelmente eles seriam também originários lá dos essênios, se João Batista foi essênio, ok? Então eles mantêm uma tradição muito semelhante à doutrina essênia. Eles afirmam ser seguidores de João Batista até hoje e praticam o batismo, que era o mesmo que João Batista fazia. A sua origem, no entanto, ainda não é de todo compreendida. Então o que tem de comum entre Crestos e os essênios e o Jesus da Bíblia? Era um mestre da justiça, eles tinham um mestre da justiça chamado Crestos, ou um deus, ou um mito, ninguém sabe, ainda não tem um consenso. Tinha uma nova aliança, que eles foram lá para Damasco seguir essa nova aliança. Pregavam um apocalipse em breve, que nem Jesus. Pregavam que esse Messias deles ia retornar no fim do dia. Criticavam os fariseus. Diziam que haviam filhos da luz e filhos das trevas, joio e trigo, bem e o mal. Batizavam para a purificação dos pecados. Chamavam Deus de Pai, que nem Jesus. Inclusive essa teoria de Jeová, falso Deus, né? Porque é o Pai amadinho. Isso já vem desde os essênios. Pregavam a igualdade entre todos. Exaltavam os pobres. Eu esqueci de colocar aqui. Praticavam a Eucaristia. E outros pormenores que a gente não tem ainda tudo aqui completo, porque carecem de fontes, o que lembra muito as seitas dos essênios. Então, olha a nossa tabelinha aqui, como é que já ficou até agora. Então nós temos aqui, ó, de Yeshua bem estado algumas similaridades, que foi morto na véspera da Páscoa, pendurado no madeiro, foi para o Egito. De Ben Pandira nós temos outras semelhanças, também era filho de Maria, se criou na Galileia, filho de uma virgem, curou leprosos e mortos, filho de Deus. Entrou em Jerusalém montado num burrinho, multiplicou os peixes, alimentou uma multidão, foi morto na véspera de Páscoa, deram vinagre, uma coroa de espinho, disseram que ele ascendeu ao céu. Do Jesus de José, alguém que causou tumulto no templo, foi flagelado perante um procurador romano. Inclusive eu esqueci de colocar aqui, né, que ele foi julgado por um procurador romano. De Filão de Alexandria nós temos um verbo encarnado, uma concepção de um Deus menor, um Adão celeste que seria um contraponto ao Adão terrestre. De Vespasiano nós temos algumas semelhanças, como curar um cego, um homem com uma mão atrofiada, pescadores de homem, empurrar endemoniados no mar, perdoar um ladrão na cruz. De Apolônio e de Tiana nós temos o nascimento de um homem filho de um Deus como uma mortal, um anunciamento anunciado por um anjo, tinha discípulos, curava pessoas, afastava os demônios, ressuscitou mortos, controlava os ventos e a natureza, foi ascendido aos céus, foi julgado também por uma autoridade romana e desceu ao submundo. E de Cresto dos essênios nós temos o mestre da justiça, uma nova aliança, um apocalipse que viria em breve, que ia retornar ao final dos dias, criticava os fariseus, dizia que havia filho da luz e filho das trevas, fazia batismo para a purificação, chamava Deus de Pai, pregava igualdade, exaltava os pobres e praticava um tipo de eucaristia aos seus seguidores, que era um pão e o vinho que simbolizavam o corpo e o sangue do Deus deles. Então, pessoal, e o mais curioso é que de todos esses personagens tem registros históricos. Inclusive o Cresto dos essênios, agora os manuscritos de Qumran, falam muito sobre Cresto dos essênios. Eu peço até desculpa por não colocar mais aqui no vídeo, mas é porque em online é difícil achar todo esse material. Parece que é omitido, né? Não foi digitalizado, ou muita gente não disponibilizou ainda. Eu achei um pouco em inglês, mas eu teria o trabalho de fazer uma tradução ainda, ok? Mas de Cresto nós temos muito registro. De Apolônio nós temos até estátuas, que nem eu mostrei no vídeo anterior. Tem o busto de Apolônio preservado lá no museu, até hoje. De Vespasiano, vários historiadores falaram de Vespasiano, inclusive Suetônio, né, na vida dos 12 César. Enfim, só de Jesus que nós não temos. Não é engraçado? Será que o Novo Testamento realmente ele é um relato histórico? Ou será que ele é uma composição mesclando tudo isso? Então eu deixo aí para vocês tirarem suas conclusões. Em breve tem mais partes desse vídeo, ok? Vamos falar agora um pouco sobre outros personagens que talvez tenham influenciado na construção do Novo Testamento. Paz a todos.